Senhor presidente, senhoras e senhores deputados, é muito difícil, senhor presidente, pegar os jornais do dia e verificar a situação enfrentada pelas pensionistas, para dizer apenas a parcela sofrida que está sem receber a respectiva pensão. São as viúvas, deixando de receber aquilo que é devido em decorrência da irresponsabilidade continuada do governo, que agora, não obstante a exitosa ação ajuizada pela Federação das Associações e Sindicatos dos Servidores Públicos, a FASP, tendo como advogado Dr. Carlos Jung, exitosa porque tem uma decisão judicial que determina ao governo o pagamento, e os arrestos vão sendo feitos, e não havendo recursos suficientes para que o governo cumpra com a sua obrigação de, pelo menos, pagar aos servidores ativos e inativos e pensionistas. Mas as pensionistas experimentam hoje um sofrimento muito grande. E aí, senhor presidente, senhoras e senhores deputados, o deputado Anderson Nogueira concluiu o seu pronunciamento falando nas contas do governo. E eu, antes de vir à tribuna, comentei, deputado Tio Carlos, comentei com o deputado Luiz Paulo, mas afinal de contas, diante de tamanha tragédia, qual o papel do Tribunal de Contas? Temos recebido aqui, anualmente, o parecer do Tribunal de Contas com as contas aprovadas, com ressalvas. Aliás, ressalvas reiteradas, sem que sejam observadas no exercício seguinte. Tenho, inclusive, acompanhado as manifestações de um dos conselheiros do Tribunal de Contas, José Gomes Graciosa, quando ele trata do endividamento do Estado, do rombo, a renúncia fiscal, ele trata disso tudo, registrando 185 bilhões. Mas, afinal de contas, por que o Tribunal de Contas do Estado aprova as contas? É preciso uma explicação, que estamos diante de um desafio, o desafio à coerência. Um membro do Tribunal de Contas faz denúncias, as mais graves, com números. Recebemos aqui um técnico do Tribunal de Contas que diz que um documento necessário a ser preenchido por aqueles que têm benefícios fiscais, que esse documento reiteradamente não é preenchido. Qual o controle? Quem é que tem o dever de fiscalizar? Eu sei e acompanho que vários parlamentares nesta casa perseguem informações, mas as informações devem ser prestadas pelo Poder Executivo, que por vezes não observa a exigida transparência e os requerimentos de informações, tudo não chega ao conhecimento desta casa. Mas o Tribunal de Contas é um órgão auxiliar do Poder Legislativo, exatamente para cumprir esta finalidade. Então, o que eu indago, e vamos ver como vai ser o procedimento do Poder Legislativo,
diante do parecer do Tribunal de Contas, aprovando as contas com ressalvas, mas fazendo denúncias. Para enganar a quem? Então, senhor presidente, como nós estamos vivendo uma fase de muita empulhação, não podemos nós aqui, diante da grave situação vivida pela população do estado do Rio de Janeiro. Chega na área da saúde, não tem o atendimento devido, não tem medicamento, não tem insumo, terceirizaram e não pagam aos terceirizados, entregaram para as OS no estado, recebendo quase que 50% dos recursos destinados à saúde, e não tendo a responsabilidade nem de 20% da rede. Senhor presidente, Vinícius de Moraes, deputado Leomar Coelho, dizia assim, e talvez seja uma manifestação até machista: as mulheres são muito estranhas. Na verdade, não são. Estranho é o que estamos vivendo, em que as contas do governo vão sendo esmiuçadas com denúncias, com a participação do Tribunal de Contas, e o Tribunal de Contas aprova as contas. Vamos ver qual vai ser o nosso posicionamento aqui. Porque a saída que o governo apresenta, irresponsavelmente, o próprio chefe interino do Poder Executivo, de jogar a SEDAI na bacia das almas, sem poder fazê-lo. Aliás, há uns dias atrás, o deputado Luiz Paulo lembrou. E a participação dos prefeitos? Quer dizer que o chefe do Poder Executivo interino vai atropelar a competência também dos municípios e vai impor aos municípios uma privatização. Mas a nossa posição contrária à privatização da SEDAI ainda tem outros fundamentos, que sobre os quais já nos manifestamos aqui. Para terminar, a emenda constitucional que protege a SEDAI e proíbe a sua privatização no todo ou em parte, impede inclusive a terceirização, como está sendo feito aqui na AP4. Entregar o tratamento de esgoto e a cobrança de esgoto e água a uma empresa terceirizada, penalizando a população. A emenda constitucional foi publicada e precisa receber o parecer da Comissão de Emendas Constitucionais, para que venha a este plenário. E aí sim, vamos ver qual a posição desta casa, quais os parlamentares que vão defender o interesse público contra a privatização da SEDAI. Mas é preciso que esta oportunidade seja oferecida à população do estado do Rio de Janeiro, em homenagem àquilo que é do seu interesse, em homenagem à luta dos sedaianos, mas em homenagem a um mínimo de atendimento à saúde que deve ter a população. Água potável em todas as torneiras, esgoto recolhido e tratado. A SEDAI é uma empresa lucrativa. Se os resultados da SEDAI favoráveis, se esses resultados forem empregados única e exclusivamente no saneamento básico, brevemente o problema estaria resolvido. Se dependesse da SEDAI, dos sedaianos, o problema do saneamento estaria resolvido. Mas depende do governo. E o governo é entreguista. O governo não tem responsabilidade pública. O governo já disse ao que veio. E agora quer consumar esse crime entregando a SEDAI por 3 dinheiros. Muito obrigado.